os 7 pecados capitais. São os 7 pecados capitais. Foi uma lista que a igreja foi construindo, foi desenvolvendo ao longo aí dos séculos a respeito dos principais vícios da alma humana. Os pecados cabeças, vamos dizer assim, os pecados que originam os demais pecados. E essa lista foi se desenvolvendo até que Tomás de Aquino a finalizou. E dentre os pecados dessa lista está orgulho, luxúria, inveja, ira, gula e outros pecados. Nós não temos essa lista como doutrina para nós. Mas essa lista é interessante na medida em que nos ajuda a entender um pouco das fraquezas da alma humana, da nossa alma, e saber o que a Bíblia fala a respeito dessas fraquezas, a respeito desses vícios, a respeito desses pecados que podem sim prejudicar bastante a nossa vida. Eu deveria começar com o primeiro, o pecado cabeça dos pecados cabeças da lista é o orgulho. O orgulho gera os outros pecados. Mas eu vou começar pelo último, a preguiça. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 6. Provérbios 6, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 6. Provérbios está depois de Salmos, Provérbios. Diz assim, Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela mesmo não tem do chefe, nem superintendente, nem governante. Faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar os braços cruzados. A tua pobreza sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Senhor, nos abençoa mais uma vez na tua palavra, fala conosco para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Você é preguiçoso? O que é preguiça? Como que se define a preguiça? Quando a gente fala de preguiça, a gente não está falando, por exemplo, daquele dia de indisposição que pode acometer qualquer um. Você pode não ter dormido bem à noite, você pode não estar bem de saúde, teve um dia muito estressante no anterior e você fica indisposto em determinado dia. O problema é quando esse dia de indisposição é todo dia. Aí é um problema. A gente também não está falando de relógio biológico. Uma vez eu vi uma reportagem de uma mãe que chamava o seu filho de preguiçoso, porque o menino não desenvolvia as atividades que ela achava que ele tinha que desenvolver pela manhã. Então, se descobriu que, na verdade, o relógio, o cronotipo daquele menino não era matutino, mas era vespertino, ou seja, o organismo funcionava, dava aquele up para fazer as coisas, não de manhã, mas à tarde, à noite. E aí a reportagem terminava com a mãe pedindo perdão para o menino, para
o seu filho. Afinal, o que é preguiça? Preguiça é aquela falta de coragem, de valentia, de ânimo para enfrentar as dificuldades da vida, do dia a dia, ou mesmo dar conta daquelas tarefas que estão diante de nós, foram nos confiadas para fazer, sejam elas prazerosas, sejam elas não, elas estão nas nossas mãos, elas estão diante de nós e nos cobram a sua finalização, ou mesmo o seu início. A gente às vezes fica demorando para começar as coisas. Então, o que a Bíblia vai nos falar a respeito dessa preguiça, dessa falta de valentia? Como superá-la, como vencê-la? Então, hoje eu gostaria, baseado naquilo que a Bíblia fala, desse assunto em geral, compartilhar com os irmãos 4 características a respeito da preguiça à luz da Bíblia. E no final, vamos pensar em duas maneiras de vencê-la. Então, a primeira característica, a preguiça é essa falta de coragem que pode levar à procrastinação. Nem sempre procrastinação é preguiça, mas a preguiça pode levar à procrastinação, aquela coisa de sempre deixar para a última hora, que gera estresse em você, gera estresse nos outros, aquela tendência de deixar sempre para amanhã o que a gente poderia ou mesmo deveria fazer hoje. Por isso que a formiga é elogiada, porque a formiga faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Ela sabe que não vai ter folhinhas no inverno para ela colher. Então ela não espera o último dia de verão, porque o inverno pode se antecipar. Ela colhe já as suas folhinhas hoje. E quando então chega o inverno, ela está suprida, bem suprida. Como diz aqui o versículo de número 6, preguiçoso vai ter com a formiga. Observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, ou seja, ela não tem ninguém para mandá-la. Faz a provisão do seu mantimento no verão e ajuda o seu alimento no tempo da colheita. Diferente da cigarra. Lembra da fábula da formiga e da cigarra? A cigarra fica cantando o verão inteiro, despreocupadamente, até que chega o inverno. Aí ela não tem folhinhas. Te pergunto, a gente está mais para a formiga ou para a cigarra? Mas tem uma segunda característica. A preguiça pode levar à pobreza. Veja, não estou dizendo que a preguiça é a causa da pobreza, porque a Bíblia vai dizer, na verdade, que a pobreza pode ter pelo menos 3 causas. A pobreza não tem uma causa só. Seria injusto dizer que qualquer pessoa que está enfrentando uma situação de pobreza está enfrentando a situação de pobreza por causa de preguiça. Isso não é verdade. Visitei uma vez uma senhora numa comunidade e ela estava com as crianças, os filhos, netos, ao redor de uma bacia, montando pecinhas, muitas pecinhas. 100 pecinhas. Sabe por quanto, irmãos? R$1. 100 pecinhas. R$1.
Então a Bíblia diz que uma das causas da pobreza é injustiça. Injustiça. Tiago, capítulo 5, verso 4, vai dizer assim, olha: o salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O pessoal trabalhou e não recebeu um salário justo. Pelo contrário, essa é uma das causas. Uma outra causa que pode levar à pobreza são as fatalidades da vida. Por exemplo, Jó. Jó foi acometido por uma série de fatalidades, calamidades, desgraças em fila que foram se achegando a ele, e ele de repente se viu simplesmente de um dia para o outro na miséria. Agora, vai dizer que ele não trabalhava? Ele trabalhava, você sabe que ele trabalhava. Jó era justo. Agora, uma terceira possível causa, sim, é e pode ser a preguiça. Como diz aqui, no versículo 11, a tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. E vai falar a causa dessa pobreza antes. Quando despertarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar os braços cruzados. Então não é a única causa, pode ser uma, mas pode ter pessoas que estão enfrentando pobreza por outras causas. É o que a Bíblia ensina. Mas tem uma terceira característica. A preguiça, irmãos, cuidado, é contagiosa. Fica perto de um preguiçoso muito tempo. Ou você morre do coração, de nervoso, ou você fica preguiçoso também, porque não é? Então, é a mesma coisa, uma pessoa começa a bocejar, daqui a pouco a segunda está bocejando, a terceira está bocejando. Tem pelo menos 2 textos na Bíblia que os desencorajados são convidados a se retirarem para não desencorajarem os outros. Por exemplo, Juízes 7:3 vai dizer assim: vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte-se e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. Um outro texto, também contexto de guerra, Deuteronômio 28. Assim os oficiais continuarão a falar ao povo: quem dentre os homens é medroso e tem o coração covarde? Estamos indo para a guerra. Quem está com medo? Quem está com medinho? Vá e volte para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Interessante. É mais fácil a gente desanimar alguém para a luta do que animar. Ainda mais quando a gente também não está animado para ir. Aí a gente começa: mas isso aí vai dar certo mesmo? Quem é que sabe? Mas precisa ser hoje? Pode ser amanhã? Seria melhor a gente esperar passar o Natal? E por aí vai. Você sabia que o preguiçoso, ele é mestre em dar desculpas? Eu lembro de um pastor que dizia assim, que quando dava quinta-feira, na igreja dele o culto era de quinta-feira. Ele chegava do serviço cansado e dizia: não, estou muito cansado, não dá para ir não. Mas quando convidava ele para ir jogar bola, ele ia. Então, aquela história, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. E quarta característica. Essa, irmãos, essa é a mais triste. Porque ela é assim muito, quase que se confunde, quase que imperceptível. Quarta característica da preguiça, segundo a Bíblia:
Preguiça não é necessariamente você não fazer. Preguiça é você não fazer o que você tem que fazer. Ainda que para não fazer o que você tem que fazer, você se encha de um monte de outras coisas, para não ter tempo de fazer o que você sabe, tem que fazer. É, por exemplo, aquele marido que se enfurna no escritório, fica até tarde, e quem olha fala assim, como esse homem trabalha? Mas, na verdade, ele fica até tarde para não chegar cedo em casa e ter que lidar com os problemas da casa. Então, para não fazer o que ele sabe que tem que fazer, ele arruma outras coisas, muitas outras coisas, como desculpa, para não fazer o que tem que fazer. Olha como é sorrateira a coisa. Então, preguiça não é necessariamente não fazer nada. Esse coração enganoso pode nos encher de um monte de outras coisas, para nos dar a desculpa de não fazer o que a gente tem que fazer. Ou substituição. Você sabe que Deus quer que você faça algo, mas você não quer fazer, porque você acha difícil, você acha complicado, então você oferece outra coisa para Ele. Tipo assim, Senhor, não quero. Mas no lugar disso, o Senhor aceita que eu dê uma cesta básica para alguém? Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer outra coisa. Isso me faz lembrar Saul. Saul tinha recebido ordens claras do Senhor, você vai para a guerra contra os amalequitas e você não vai pegar despojo, você vai destruir tudo, vai ser tudo anátema, tudo amaldiçoado, tudo para o fogo. Você entendeu, Saul? Não é para pegar nada. Nem o que é ruim, nem o que é bom, é para destruir tudo. E aí Saul vence os amalequitas, Saul e os seus homens destroem tudo que era ruim, mas eles poupam o melhor do despojo. Porque Saul teme os homens, era para matar os bois, mas os seus soldados quiseram ficar com os bois, e o Saul temeu, então ok. Quando Samuel chega, o profeta, o Saul vai ao seu encontro dizendo, cumprir com a ordem do Senhor. Aí o Samuel diz assim, e esse mugido de boi que eu estou ouvindo? E o Saul diz assim, não, isso daí sabe o que vai ser? Isso daí vai ser sacrificado ao teu Deus, Samuel. E aí Samuel diz aquela famosa frase, obedecer é melhor do que sacrificar. Acaso Deus está mais interessado em sacrifícios do que se obedeça, do que se atenda à sua voz? Então eu te pergunto, o que está aí diante de você? Para fazer, para enfrentar, para dar conta, mas você não está querendo. Você não está com coragem, você não sente ânimo, forças para fazer. O que fazer? Então aí 2 conselhos. Primeiro, peça a confirmação de Deus. Mas com coração sincero, porque Deus conhece o nosso coração. Senhor, é para eu fazer mesmo? Se é para eu fazer, me confirma.
Porque sim, é possível que não seja. Mas como saber? Você sabe que Davi foi fazer uma batalha com seus homens, ele já não era o mesmo Davi lá da sua juventude, e ele ficou cansado na guerra. E sabe aqueles filmes de heróis, que de repente o herói fica encurralado na parede, aí chega um inimigo e vai já matar o herói, porque o herói não tem defesa, e na hora que vai ser morto o herói, alguém aparece do nada e mata aquele que ia matar o herói. Foi exatamente o que aconteceu. Depois você vai lá, em 2 Samuel, capítulo 21, tem essa história. O Davi já não era mais aquele jovenzinho que venceu Golias. O Davi, e aí os seus soldados, quando veem que o rei quase morreu na guerra, chegam para ele e dizem assim: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Não é que Davi se aposentou, mas guerra, ir para o combate, já não era mais para ele. Não era questão de preguiça, já não tinha condições. Ele ia agora ocupar outra posição estratégica no palácio, não era mais para o campo. Então peça a confirmação. É para mim ou não? Agora, Deus confirmou, é você mesmo. Estou te pedindo isso mesmo, estou te confirmando aqui, ó. E olha, quando Deus confirma, não tem como escapar. A não ser que você sublime a consciência e paga um preço também ruim, porque fica com uma consciência cauterizada, é como um carro sem freio. Então, quando Deus confirma, você sabe, Deus confirmou. Sou eu, tenho que fazer. Então, peça duas coisas antes de fazer: sabedoria para saber como fazer, quando fazer, e forças para fazer. É igual um pregador, um pastor que uma vez disse assim, é verdade, a gente fica aí orando para saber qual é a vontade de Deus. Eu estou aqui orando para saber qual é a vontade de Deus, quando a gente devia pedir coragem. Coragem para fazer o que a gente já sabe que Deus quer que a gente faça. Então peça coragem, peça força, Deus dá. Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido? Tem coisas que a gente fica deixando para depois, a gente fica fazendo de conta que não está vendo, porque a gente acha que vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, mas quando a gente dá o primeiro passo, que a gente começa a fazer, sabe o que a gente descobre? Que não era tão complicado assim. Não era tão difícil assim. A gente que estava fazendo um monstro. A gente dá o primeiro passo, Deus vai orientando, Deus vai iluminando, as coisas vão se desembaraçando. Quando você vai ver, está resolvido. É como quando Deus fala ao relutante Gideão: vai nesta tua força. Vai nessa tua força. Porque se esta é a força que eu estou te dando, ainda que você ache pouca, é suficiente para você fazer o que tem que fazer, e se precisar de mais forças no caminho, te serão dadas. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual é o desafio de cada um, qual é a tarefa complicada que está diante de você, mas uma coisa eu sei: o que mais cansa a alma, o que mais cansa o emocional da gente, não é fazer o que a gente sabe que tem que fazer. O que mais cansa a alma é não fazer o bem que a gente sabe precisa fazer. Interessante isso. O que traz descanso para a nossa alma não é não fazer, mas é fazer a vontade de Deus. Só quando a gente faz a vontade de Deus, a nossa alma descansa. Enquanto não, ela fica inquieta. O que traz descanso para a alma não é não fazer, é fazer o bem que se tem que fazer. Quando você faz, aí você começa até a dormir melhor.
Porque o corpo não descansa bem se a alma não está bem. O que vai trazer descanso à tua alma é fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender o que com Jesus? O que a gente aprende com Jesus? A obedecer. O que a gente aprende com Jesus? Ter a vontade do Pai como a nossa comida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 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 Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a fazer o que a gente sabe e precisa. E assim Ele nos abençoe com descanso para a nossa alma. Amém. Amém.